O perigo de profetizar em nome do Senhor. Tenha temor, pense bem antes de dizer que Deus disse sem Deus ter dito, que Deus falou sem ter falado. Veja o que Deus diz em Jeremias, no capítulo 14, no versículo 13. A conversa de Jeremias com Deus, né? Acerca do povo de Israel, né? Do povo de Jerusalém e Judá, que estava vivendo uma calamidade. O povo estava vivendo uma seca tão grande. Aqui no versículo 2 diz assim, ó: anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, anda de luto até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Só que Deus não ouve esse clamor, porque aqui no versículo 7, Jeremias ele começa a orar a Deus. E no versículo 11, Deus rejeita a oração de Jeremias. Deus diz no versículo 11: disse-me mais o Senhor, não rogue por esse povo, pois para teu bem. Deus diz assim, ó: não ore mais para esse povo, pelo teu bem, não ore mais por esse povo, porque eu não ouvirei a sua oração. Aí foi quando Jeremias, no versículo 13, diz essa palavra: ah, Senhor Deus, eis que os profetas profetizam que não haveria espada e não teria fome. Antes teria paz verdadeira nesse lugar, mas nós estamos vivendo nessa seca, nessa calamidade, nesse sofrimento, com sede. As cisternas não dão água, os animais, as crias são abandonadas, né? Os filhotes são abandonados por causa da seca. Estava vivendo uma calamidade. Aí Deus respondeu a Jeremias no versículo 14, que diz assim: e disse o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei. É visão falsa, é adivinhação, vaidade e engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu vos tenha mandado, e que eles dizem: nem espada e nem fome haverá nessa terra, pois a espada e a fome seguirão consumindo esses profetas. Tá aí, meu irmão, o perigo. Muitos têm profetizado. Nós estamos vivendo tempos de calamidade, nós estamos vivendo tempos difíceis. O povo não dá ouvido à lei do Senhor, estão vivendo dissolutamente. E quantos falsos profetas têm surgido dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai curar, mas não diz o que essa pessoa tem que fazer, né? Não diz que ele tem que se consertar, que ele tem que se converter, que ele tem que entregar os seus caminhos ao Senhor. Esses aí são falsos profetas, meus irmãos, que profetiza sem fundamento, que profetiza sem contexto. Tome cuidado quando disser: assim diz o Senhor, que Deus vai abençoar, porque tudo com Deus tem um sim, meu irmão. Para Deus operar na minha vida, na tua vida, tem um sim. É se eu tiver prazer na lei do Senhor, se eu me converter, se eu me alegrar na presença do Senhor, se eu andar corretamente na presença do Senhor, aí sim, as promessas de Deus se concretizarão na minha vida, porque as promessas de Deus já estão registradas aqui, já está carimbada aqui para aqueles que são fiéis ao Senhor. Não creia nos falsos profetas, porque a recompensa deles virão e não são boas. O castigo deles já estão também registrados e carimbados aqui nesse livro. Vamos meditar na lei do Senhor e vamos profetizar de maneira correta. Eu posso sim dizer: assim diz o Senhor, mas com fundamento, meu irmão. Eu posso dizer sim. Eu posso dizer que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te curar, mas com um fundamento enraizado na palavra de Deus. E para isso você tem que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço para que Deus venha agir na minha vida. Você recebe essa palavra? Se você receber, você será recompensado. E assim diz o Senhor. Se você ouvir a palavra de Deus, aí sim, Ele te abençoará.